Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aceitou a proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos de idade. A PEC foi aprovada por 42 votos a favor e 17 contrários, mas será analisada por uma comissão especial da Câmara e, se aprovada, deverá depois seguir para o Senado. Para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça, Júlio Almeida, que atua na área da infância e juventude em Porto Alegre. Doutor Júlio, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Antes de analisarmos a matéria, eu gostaria de saber a sua opinião em torno dela, porque há um debate muito forte no meio jurídico em torno dela. Na verdade, essa proposta ela é de 1993 e surge nesse momento por uma série de circunstâncias políticas e sociais que estamos vivenciando no país. É natural que o Estado, que a população brasileira, ou parte dela, se sinta muito incomodada com a questão do aumento da criminalidade. E isso se reflete na infância e juventude, nos adolescentes infratores, dos 12 aos 17 anos completos, como a solução e com o mito da impunidade, quando na verdade não existe. Não existe essa impunidade propalada por alguns segmentos da sociedade em relação ao adolescente infrator. Agora, nós estamos falando de uma proposta que estava parada há 21 anos na Câmara dos Deputados. Qual é a sua expectativa em torno da sua tramitação? Na verdade, essa proposta, existia uma proposta idêntica, ou várias propostas idênticas, inclusive no Senado. Recentemente, o Senado da República rejeitou pela questão da inconstitucionalidade da proposta, face a uma cláusula pétrea, rejeitou essa proposta. Na Câmara passou agora recentemente, em função de um dito clamor popular, e também, me perdoem a franqueza, mas muito em função do momento político que vive a Casa Legislativa do país. Isto surgiu como uma forma muito clara de fazer uma cortina de fumaça em função das grandes discussões que afetam o parlamento brasileiro. Pelo texto desta proposta, um jovem com mais de 16 anos que cometer um crime pode ser condenado e cumprir pena numa prisão comum. Hoje, um jovem de 16 anos que comete um ato infracional, ele é internado num estabelecimento para cumprir pena socioeducativa, é isso? Exatamente. Não só o jovem de 16 anos, a partir dos 12 anos no Brasil. O problema é que nós pensamos sempre no filho do outro. Nós pensamos no filho daquele que mora na vila. Nós não pensamos, nós, classe média, nós não pensamos no nosso filho, no nosso sobrinho, no filho do nosso amigo. Sempre pensamos neste. Na verdade, a partir dos 12 anos, no Brasil, ele já é responsabilizado, e bastante responsabilizado. Ele pode ficar até 3 anos numa unidade de execução de medida socioeducativa, também pode ser em meio aberto, ou até os seus 21 anos, aquilo que aconteceram primeiro. Hoje, colocar um adolescente desses no sistema prisional seria um grande tiro no pé da sociedade brasileira. Por quê? Num tempo muito menor do que o cidadão imagina, ele vai sair, cumprindo como adulto, e ele vai estar vinculado a uma facção criminosa. Já quando ele entra no sistema penitenciário hoje, nas grandes casas pelo menos, inclusive no Rio Grande do Sul, ele se vincula a uma facção criminosa como forma de proteção dele lá dentro. Estou falando do sistema prisional. A família já tem que mandar dinheiro para esta facção. E quando ele sai, ele é obrigado a cometer crimes para sustentar essa facção que ele integra. Isto não está acontecendo ainda no sistema socioeducativo. No Rio Grande do Sul, as facções não tomaram conta da fase. Porque existe um trabalho muito grande lá dentro, pelos seus servidores dignos,
de socioeducação, transformando a vida desses adolescentes lá dentro, em um sistema onde eles ficam realmente presos. Essa questão eu gostaria de deixar bem clara, doutor Júlio, porque algumas pessoas ainda não entendem. Todos sabemos que o nosso sistema penitenciário não recupera ninguém, é uma escola do crime. Sobre índice de, digamos assim, de voltar a praticar o crime novamente, pelo sistema infracional, esse índice de reincidência não seria bem menor? Vamos começar ainda dentro da prisão ou dentro de uma unidade socioeducativa, que também é prisão, que também é fechado. No sistema prisional, nas grandes casas do Rio Grande do Sul, não consegue-se entrar lá dentro. No máximo com a brigada militar altamente armada. No sistema FASE, nós andamos sem problema nenhum lá dentro com os adolescentes. Segunda questão. Esses adolescentes, quando conseguem cumprir sua medida e saem para o programa de egressos, o RS socioeducativo, mais antigamente, o índice de reincidência deles é muito baixo. Porque eles saem com possibilidade de fazer cursos e tudo, para uma vida daquilo que eles aprenderam lá dentro. Então, se consegue um índice muito baixo de reincidência. Evidentemente que aquele que sai direto não ingressa neste sistema, porque não quer, porque é uma faculdade dele, uma possibilidade dele querendo ou não, porque ele sai com um meio salário mínimo e trabalhando e fazendo cursos. Dependendo da unidade, se ele sai direto, aí os índices de reincidência são um pouco maior ou um pouco menor. Até porque nós temos uma casa de perfil agravado, que funciona muito mais como um presídio do que como uma unidade, porque justamente o perfil daqueles internos já é bem mais agravado que os outros. Então, nessa unidade pode haver o índice de reincidência maior do que nas outras. Mas certamente, o índice de reincidência pela sua não vinculação com as facções é bem menor no sistema socioeducativo do que no sistema prisional. Portanto, isso é proteção social também. Claro. O Brasil não deveria seguir o exemplo de muitos países que têm a maioridade penal a partir dos 18 anos e mais a um conjunto de medidas políticas em torno da infância e da adolescência? Na verdade, em termos de legislação, nós estamos muito bem, porque a Constituição Federal determina a prioridade absoluta para a criança e para o adolescente, inclusive destinação privilegiada de recursos públicos. Qual é o problema? É a falta de investimento. Sempre falta dinheiro para isso. Sempre falta oportunidade para isso. E não se esqueçam que para este adolescente que entra no sistema, no mais das vezes, especialmente se ele for da classe baixa, que é a grande incidência de adolescentes internados, desde pequeno, lá na sua casa, ele vê a mãe dele, porque pai, em regra, ele não tem, ou o pai está preso, ou já trocou de companheiro, a mãe, ele vê a mãe dele, chegando alguém batendo na porta, a mãe dele entrega um pacotinho de droga e recebe dinheiro. Na cabeça dele, desde pequenininho, isto é uma forma lícita de ganhar dinheiro, porque é a forma como os alimentos são colocados dentro de casa. Isto o que é? Isso reflete na vida futura dele, na vida de adolescente, na vida de adulto. Então, o que precisa mudar é efetivamente se cumprir a legislação brasileira, estabelecer que realmente, ou fazer com que realmente a infância e juventude tenha destinação privilegiada e que tenhamos recursos públicos para educação, para saúde, para atendimento mental, para que nós possamos fazer desta árvore uma árvore boa. Para quem entende de agricultura sabe, se eu desde logo eu regar, eu cuidar, eu podar, e a poda da árvore pode ser uma medida socioeducativa também. As políticas sociais básicas, nós teremos um cidadão não envolvido com ato infracional ou com crime. Os que defendem a PEC, doutor Júlio, alegam que ela vai diminuir, vai reduzir a criminalidade e a impunidade no país. Mas eu lhe pergunto, a idade aos 18 anos, a maioridade de 18 anos, não é uma cláusula pétrea da Constituição Federal?
esta história de que colocar o guri na cadeia, no sistema penitenciário, reduz a criminalidade, é uma falácia, isso é um mito, não é verdade. A população brasileira não pode cair neste golpe. Aliás, a PEC, o número dela é 171, que no Código Penal é estelionato. É mais um estelionato que vocês estão fazendo. Por quê? Esta questão significa jogar esse adolescente no mundo criminal do adulto, que é extremamente severo. Mas significa nós voltarmos quase 200 anos atrás da legislação brasileira. E mais, independentemente da questão da cláusula pétrea, que pelo jeito a Câmara não se decidiu, o Congresso Nacional não se decidiu, porque a Câmara diz que, que não é cláusula pétrea, portanto, constitucional, a alteração constitucional. O Senado já disse que é inconstitucional a alteração, em uma outra medida igual. Então, nós temos que partir para outro lado, não tão somente para o mundo jurídico, mas para o mundo fático, de convencimento das consequências de colocar 80% dos adolescentes que estão internados hoje no sistema penal. Em Porto Alegre hoje significaria colocar 500 adolescentes no presídio central, na PEC, na PASC, etc., só em Porto Alegre. Se já não tem lugar para os presos adultos, imagine para esses adolescentes. Em que condições esses adolescentes teriam lá dentro? Seria jogar nas mãos do crime organizado. Acontece que a sociedade em todo o país está muito revoltada com o alto nível de criminalidade. Mas a gente vai buscar as estatísticas e lá se vê que menos de 1% dos crimes são cometidos por jovens entre 16 e 18 anos de idade. É verdade. Menos de 1%. Entretanto, se nós pegarmos a população carcerária de Porto Alegre, que hoje gira em torno de 4, 5 mil presos na região de Porto Alegre, e nós pegarmos a população da fase em Porto Alegre, que está em 610 adolescentes internados hoje, nós vamos ver o seguinte: é a quebra do mito. Porque se 1% dos delitos são praticados por adolescentes e existe 10% da população carcerária do estado do Rio Grande do Sul na fase, significa que o sistema socioeducativo reprime 10 vezes mais do que o sistema adulto. Por uma razão muito simples, o cidadão não sabe. Mas se ele for assaltado por um adulto, o adulto vai ficar, se pegar cadeia, vai ficar 8 meses e sai. O adolescente vai ficar 1 ano, 1 ano e meio. Se um adulto matar alguém, homicídio simples, ele vai ficar 1 ano e vai sair. O adolescente vai ficar 1 ano e meio a 2. A diferença, se um adulto der um tapa em alguém, para que ele seja processado, será necessário que a vítima vá à delegacia e faça uma representação criminal para que esse sujeito seja processado. O adolescente não, ele responderá o seu ato infracional. Então, nós só temos uma diferença. A lei como está não dá para ficar, tem que mudar. Nós temos algumas alterações legislativas no Estatuto da Criança e Adolescente que são necessárias e que corrigiria este problema. Nosso problema está nos crimes muito graves. No latrocínio, cuja pena parte de 20 anos, portanto, o adulto ficará 8 anos e começará a sair, isso em função da graduação da pena e dos benefícios penais. Isso na Lava Jato nós sabemos muito bem como é que é isso, porque a imprensa divulgando muito. E no homicídio qualificado, que a pena parte de 12 anos e ele vai ficar em torno de 3 ou 4 anos preso para começar a sair. O adolescente, sim, ele tem um tempo menor. Mas bastaríamos 3 alterações legislativas para a gente resolver isso. Como é? Passaria de tempo máximo para os crimes hediondos de 3 para 6 anos. Portanto, nós nos aproximaríamos muito dos 8 anos que fica o adulto. Só que tem um detalhe. Quando nós éramos criança, 1 ano passava muito devagar. As férias eram muito longas. Hoje, para nós adultos, o tempo passa correndo. 1 ano passa muito rápido. As férias não dá nem tempo de respirar. A percepção de tempo é diferente do adulto e do adolescente. Portanto, se ele pudesse ficar até 3 anos, nós já teríamos um equilíbrio com o tempo que fica o adulto. Também, para o homicídio qualificado, se pudesse ficar
até 6 anos, estaria muito próximo do que é punido um adulto. A própria lei do SINASE, que é a lei que regulamenta a execução de medidas para adolescentes, estabeleceu uma coisa fantástica, disse o seguinte: na execução da medida haverá proporcionalidade, reconheceu o caráter punitivo da medida. Portanto, evidentemente que um furto não tem a mesma proporcionalidade de cumprimento do que um latrocínio. E a lei estabelece isso. A lei estabelece mais a reprovabilidade da conduta. Diz o seguinte: sim, o adolescente também é punido e é responsabilizado. Falando em alterações legislativas, doutor Júlio, o senhor concorda com a tese de que o Estatuto da Criança e do Adolescente protege demais o adolescente? Não, ele dá responsabilidade. O problema é que sempre disseram que o Estatuto protege, que não posso fazer nada com meu filho. Pode. Ele é responsabilizado sempre, em especial a partir dos 12 anos de idade. Mas antes ele já tem a medida de proteção. Não se esqueçam, reduzir a minoridade penal para 16 anos agora significa que o traficante vai começar a usar os de 11, os de 10, os de 12. E daqui a pouquinho a gente vai estar baixando para 12. Daqui a pouco nós vamos estar voltando lá na época da legislação portuguesa, antes do descobrimento do Brasil, nas ordenações filipinas, que a responsabilidade começava aos 7. Depois, no Código Penal do Império, passou para os 9. E nós estaríamos voltando 200 anos nisso. Então, o que precisa fazer também na legislação brasileira é alterar o Estatuto para que aquele que cometa crime em coautoria ou acompanhado de criança ou adolescente tenha uma pena exemplar. Não pode partir mais de 2 anos. Teria que partir lá dos seus 12 anos, para que realmente não valha a pena cometer crime acompanhado de adolescente. O senhor me trouxe aqui algumas imagens de casas que o senhor, como promotor de justiça da área da infância e da juventude... Da área de fiscalização, né? Fiscaliza. Tá? E falando nessas casas, quais são as reais condições dessas casas, doutor Júlio, para o cumprimento de medidas socioeducativas? Nós temos uma legislação nova, de 2012, que determina certos aspectos arquitetônicos para as unidades. As unidades do Rio Grande do Sul, apenas 2 seguem aproximadamente esses parâmetros. As de Porto Alegre, nenhuma cumpre o SINASE. E são, na verdade, cadeias. Os adolescentes ficam fechados em celas, não podem sair daquele ambiente, não são abrigos. E os senhores estão vendo as imagens de como são realmente. Isso não é quarto, isso são celas. Houve um trabalho muito grande do Ministério Público no sentido de ajuizamento de ações para a correção desses problemas. Este é um banheiro de uma unidade antes da reforma, antes da ação. Depois se conseguiu dar uma dignidade com camas, com banheiros, mas continuam celas. E deverão continuar celas, porque elas são de execução de medida socioeducativa privativa de liberdade. A diferença entre a prisão do adulto e o cumprimento de medidas socioeducativas não é o cerceamento de liberdade. Este é igual. O que diferencia é que há um investimento técnico de acompanhamento deste adolescente para que ele não volte a reincidir. E além de fiscalização, falta mais políticas públicas nessa área? Falta aquilo que eu falei lá da criança vendo a sua mãe vendendo droga em casa. Essa criança não tinha que estar em casa, ela tinha que estar numa creche. Ela tinha que estar sendo acompanhada. Essa família precisava de estrutura para acabar com a sua drogadição, para acabar com o seu alcoolismo, para o convencimento que o pai tem que estar presente. Isso é uma realidade. Um percentual muito grande dos adolescentes internados na fase não tem junto a ele a figura paterna. Somente quem visita ou quem está junto é a mãe. E isso faz uma falta muito grande e desestrutura as famílias. E por que volta hoje à tona essa matéria, doutor Júlio, na sua opinião? Por uma revolta da sociedade com a falta de políticas públicas, com a falta de segurança, com a falta de atenção ao cidadão. Então, tem que surgir um bode expiatório. O bode expiatório é o guri, é o adolescente. Todos vamos citar um caso famoso no Brasil, o caso João Hélio, aquela criança que sua mãe teve o carro roubado e existiam 4 adultos e um adolescente. E a criança ficou presa no cinto de segurança e foi arrastada por aquele carro. Quem é que aparece? Não aparece os 4 adultos. Aparece a figura do adolescente.
Então, existe também uma responsabilização muito grande na mídia, não só na mídia, mas na própria sociedade, dizer que vai se resolver o problema da criminalidade, botando o adolescente na cadeia, quando ele tem que estar no sistema socioeducativo, onde ele tem atenção e onde ele pode ser corrigido. E isso é um problema muito sério, porque no caso de João Hélio, em vez de corrigir 4 dos autores, quer corrigir apenas um. A responsabilidade toda é daquele que estava junto com os adultos. Então, existe um problema muito sério. Todos nós estamos cansados dessa violência. Tem que se dar razão a algumas coisas. A população brasileira está cansada de não poder ir no supermercado de noite. Está cansada de não poder frequentar um parque com um tênis um pouquinho menor. Nós não podemos mais dar um telefone melhor para os nossos filhos por causa do roubo. Mas não é o adolescente o único responsável por isso. Por adolescente tem as medidas adequadas, privativas de liberdade, inclusive. Existem as medidas meio aberto, mas as medidas meio fechado para os atos infracionais mais graves, que tendem a deixar esse adolescente longe da reincidência. Então, existe uma razão de sentimento de insegurança e existe também a responsabilização, a atribuição desta culpa àquele que tem só 1% da culpa. E aquele que tem 1% da culpa é punido 10 vezes mais do que o adulto, em razão daquela proporção que eu exemplifiquei de Porto Alegre. São 4 a 5 mil presos, adultos, e são 600 e tantos adolescentes presos, porque são presos mesmo, em Porto Alegre. Significa o quê? O mundo da infância e juventude pune 10 vezes mais do que o adulto. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem um minutinho para as suas considerações finais. Eu gostaria de dizer que a população brasileira não pode dar um tiro no pé. Colocar esta árvore que tem correção, fazendo a sua correção no sistema de socioeducativa, colocando em um lugar onde ela vai continuar torta, muito provavelmente para sempre. A crítica não vai aqui aos que atuam no sistema penitenciário, mas a falta de investimento no sistema penitenciário. No sistema socioeducativo nós ainda temos uma proteção constitucional da proteção absoluta, da prioridade absoluta da proteção integral. E é isso que nós temos que cumprir. E não se esqueçam que quando nós pensamos em penalizar, colocar pena, dar pena ao adolescente, nós nunca olhamos para o nosso lado. Nós não olhamos nosso filho de 12 ou 13 anos, para o nosso sobrinho de 12 ou 13 anos, nem para o filho do nosso amigo de 12 ou 13 anos. Nossa obrigação é dar o atendimento necessário, ainda que com privação de liberdade, mas com chance de que esse adolescente não volte a reincidir. Ok, promotor de justiça Júlio Almeida, que atua na área da infância e juventude em Porto Alegre. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto no nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um quadro do Conhecendo o Ministério Público. Até lá!